E se eu te dissesse que a mulher mais zombada e humilhada de uma fazenda era, na verdade, a dona de tudo? E que um único gesto de bondade mudaria não apenas o destino dela, mas de centenas de pessoas? Esta é a história de Helena, uma mulher rejeitada por todos, exceto por aquele que todos consideravam não ter nada a oferecer. Uma história de amor impossível que desafiou todas as regras. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias emocionantes e inspiradoras, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível. Agora sim, vamos à história. A carruagem coberta de poeira parou diante do casarão colonial às 5 da tarde, quando o sol alaranjado pintava de dourado as extensas plantações de café. Helena desceu com dificuldade, seus vestidos volumosos tornando cada movimento um esforço visível. Aos 23 anos, carregava não apenas as malas pesadas de sua longa viagem, mas também o peso de uma vida inteira sendo julgada por sua aparência. Ninguém veio recebê-la. O coronel Augusto Mendes, seu pai, estava supervisionando a colheita nos campos distantes, e sua madrasta havia esquecido propositalmente de avisar aos criados sobre a chegada da enteada. Helena não era esperada ali, pelo menos não com entusiasmo. Criada por tias distantes após a morte de sua mãe no parto, ela cresceu longe da fazenda, longe do pai que nunca soube ser pai, alimentando-se da solidão e das sobremesas que preenchiam um vazio de afeto. Olha só o que o gato arrastou. A voz estridente veio da varanda. Silvana, filha da governanta e protegida da madrasta, observava a cena com um sorriso cruel nos lábios pintados. Pensei que carruagens não transportassem gado. A risada foi acompanhada por outras vozes. 3 mucamas jovens, influenciadas pela crueldade de Silvana, cobriram a boca fingindo esconder risos que queriam que fossem ouvidos. Helena sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas manteve a cabeça erguida. Já conhecia aquele tipo de humilhação. Já havia aprendido a construir muros ao redor do coração. Pegou suas próprias malas, porque ninguém se ofereceu para ajudar, e começou a subir os degraus de pedra, cada passo ecoando como uma sentença. Cuidado para não quebrar os degraus, querida. Outra voz zombeteira, desta vez de Rodrigo, o capataz, um homem rude que se achava superior por gerenciar os trabalhadores escravizados. Ele estava encostado em uma coluna, palitando os dentes, observando Helena com desprezo. Teremos que reforçar a estrutura da casa. O que nenhum deles sabia, porque a madrasta se esmerou em manter segredo, era que Helena não era apenas mais uma parenta distante buscando abrigo. Ela era a única filha legítima do coronel, a herdeira legal de tudo aquilo, das terras, do ouro guardado nos cofres, dos 300 escravizados, do poder que fazia todos ali se curvarem. O testamento estava lacrado, mas seu conteúdo era claro. Tudo seria dela quando o coronel partisse. E a saúde do velho senhor não ia bem. Silvana, que se imaginava futura senhora daquelas terras por meio de manipulações e promessas arrancadas da madrasta, olhava para Helena como se olha para um inseto incômodo. Se soubesse a verdade, talvez engolisse cada palavra venenosa. Mas a ignorância é a mãe da crueldade, e naquele momento, todos acreditavam que Helena era apenas uma agregada sem importância, uma boca a mais para alimentar, um corpo a mais ocupando espaço. Deixem-na em paz. A voz grave veio do canto do pátio. Miguel, um homem escravizado de pele escura como jacarandá e olhos que guardavam oceanos de histórias não contadas, carregava um feixe de lenha nos ombros. Tinha cerca de 25 anos, músculos definidos pelo trabalho árduo, mas era seu olhar que chamava atenção. Havia bondade ali, uma qualidade rara naquele lugar construído sobre sofrimento. Todos nós carregamos fardos. Alguns são apenas mais visíveis. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Um escravizado ousando falar, ousando defender alguém, especialmente alguém que parecia não ter importância. Rodrigo cuspiu no chão, mas não disse nada. Miguel era um dos trabalhadores mais valiosos, sabia ler e escrever secretamente, e o coronel confiava nele para tarefas especiais. Chicoteá-lo sem motivo traria problemas. Helena olhou para Miguel, e por um segundo, seus olhos se encontraram. Havia reconhecimento ali, como se 2 almas exiladas se identificassem mutuamente. Ela murmurou um obrigada tão baixo que mal pôde ser ouvido, pegou suas malas e entrou na casa, deixando para trás as risadas que já recomeçavam, mais baixas, mais covardes. Naquela noite, sozinha em um quarto pequeno e úmido nos fundos da casa,
porque os quartos principais estavam ocupados, Helena chorou. Não pelas ofensas, pois já tinha calejado nessa dor. Chorou porque, pela primeira vez em anos, alguém havia ficado do seu lado. Um gesto simples, algumas palavras, mas que significavam que ela não era invisível. Não para todos. E lá fora, sob o luar que iluminava os campos, Miguel olhava para a janela do quarto distante, pensando na moça de olhos tristes que havia chegado. Ele conhecia a solidão, conhecia o desprezo, conhecia o que era ser tratado como menos que humano. E reconhecia esses mesmos sentimentos no olhar daquela mulher que todos desprezavam, sem saber que ela carregava nas veias o sangue que os faria todos se ajoelharem um dia. Os dias na fazenda transcorriam com uma crueldade rotineira. Helena acordava antes do sol nascer, não porque fosse exigido dela, mas porque o silêncio da madrugada era seu único refúgio. Descia para a cozinha tentando ajudar, mas as cozinheiras, influenciadas por Silvana, inventavam desculpas para dispensá-la com desdém. Aqui não é lugar para quem não sabe trabalhar, mocinha. Vá passear nos jardins, se é que as flores não murcham de susto. A frase foi seguida de gargalhadas. Helena saía, engolindo a humilhação mais uma vez, caminhando pelos caminhos de terra até o pequeno riacho que cortava a propriedade. Foi ali, na terceira manhã, que Miguel a encontrou novamente. Ele carregava ferramentas para consertar a cerca próxima, mas parou ao vê-la sentada em uma pedra, os pés descalços tocando a água fria. Havia algo de profundamente melancólico naquela cena, uma mulher que parecia carregar o mundo nos ombros, buscando um momento de paz. Bom dia, sinhá. Miguel tirou o chapéu de palha, um gesto de respeito que ele oferecia genuinamente, não por obrigação. As águas do riacho têm um jeito de acalmar a alma. Venho aqui quando o peso do dia fica pesado demais. Helena ergueu os olhos, surpresa. Ninguém lhe dirigia a palavra a não ser para zombar. Você também sente isso? O peso. Miguel sentou-se a uma distância respeitosa, seus olhos fixos na correnteza. Cada pessoa carrega suas correntes, sinhá. Algumas são de ferro e podem ser vistas. Outras são invisíveis, mas não menos pesadas. Ele fez uma pausa. Perdoe minha ousadia em falar assim. Mas aprendi que a dor reconhece a dor, independente da condição. Pela primeira vez em semanas, Helena sentiu que podia respirar. Meu nome é Helena. Pode me chamar assim quando estivermos sozinhos. Não suporto ser tratada como superior quando nem sequer sou tratada como humana. Aquela confissão pendia no ar como uma ponte sendo construída. Miguel assentiu, compreendendo. Então Helena. Um nome bonito. Significa luz em grego antigo. Aprendi a ler com o padre que visitava a fazenda onde nasci, antes de ser vendido para cá. Você sabe ler. Os olhos de Helena brilharam. Eu também amo os livros. São meus únicos amigos há anos. A partir daquele dia, os encontros no riacho se tornaram rotina. Miguel aparecia durante sua breve pausa, e eles conversavam sobre livros, sobre estrelas, sobre sonhos que pareciam impossíveis em suas respectivas prisões. Helena descobriu que Miguel havia sido filho de uma escravizada alfabetizada e um senhor que, em um raro ato de decência, permitiu que ele aprendesse, antes de morrer e deixá-lo à mercê de herdeiros cruéis. Uma semana depois do primeiro encontro, Miguel apareceu com algo escondido nas mãos. Encontrei isto crescendo perto da mata. Ele abriu as palmas revelando uma flor silvestre, delicada, de pétalas brancas com bordas rosadas. Pensei em você quando a vi. Algo belo crescendo onde ninguém espera. Helena pegou a flor com mãos trêmulas. Ninguém nunca lhe havia dado flores. Ninguém nunca a havia associado à beleza. Lágrimas rolaram por seu rosto antes que pudesse contê-las. Por que é gentil comigo? Todos os outros são tolos. Miguel falou com uma convicção que cortou o ar. Eles olham mas não veem. Veem apenas o que querem ver, o que foram ensinados a ver. Mas eu. Ele hesitou, percebendo que estava atravessando território perigoso. Eu vejo sua bondade. Vejo como você desvia do caminho para não pisar nas formigas. Vejo como alimenta o gato manco que todos chutam. Vejo uma mulher com um coração imenso em um mundo pequeno demais para contê-lo. O rosto de Helena queimou, não de vergonha, mas de algo que ela não reconhecia, esperança,
talvez. Afeto. Você me vê. Sua voz era um sussurro. Realmente me vê. Como não poderia? Miguel sorriu, e aquele sorriso era como o sol nascendo. Você brilha, Helena, mesmo quando tenta se esconder. Naquela noite, Helena pressionou a flor entre as páginas de sua Bíblia, o único livro que havia trazido. E enquanto dormia, sonhou pela primeira vez não com solidão, mas com um par de olhos bondosos que a viam pelo que realmente era. Mas nem tudo eram flores. Silvana havia notado as ausências matinais de Helena e, com a malícia de quem vive para intrigas, decidiu segui-la. Escondida atrás das árvores, observou o encontro no riacho, viu a flor sendo entregue, ouviu fragmentos da conversa. Seu sorriso era venenoso. Interessante, murmurou para si mesma. Muito interessante. Miguel também estava sendo observado. Rodrigo, o capataz, sempre mantinha olhos em seus trabalhadores, especialmente aqueles que demonstravam inteligência. Escravos que pensavam eram perigosos. Escravos que se importavam com outros eram duplamente perigosos. Vamos ver até onde vai essa amizade, pensou ele, acariciando o chicote em seu cinto. Vamos ver. As semanas se transformaram em meses, e o outono trouxe cores mais quentes para a fazenda. As folhas dos ipês roxos caíam como confete silencioso, e foi sob uma dessas árvores que Helena e Miguel começaram a se encontrar com mais frequência, sempre em horários roubados, sempre em segredo. Miguel trazia pequenos presentes, uma pena de pavão encontrada no celeiro, um cristal de quartzo descoberto perto do córrego, folhas de formatos curiosos. Mas o presente maior eram suas palavras. Ele falava com Helena como ninguém jamais havia falado, com respeito, com interesse genuíno, com admiração. Conte-me sobre sua infância, pediu Miguel certa tarde, enquanto o sol filtrava através das folhas criando padrões de luz e sombra. Quem era Helena antes de chegar aqui? Helena hesitou. Falar sobre si mesma sempre foi doloroso. Era uma menina que comia para preencher o vazio, que cresceu ouvindo que sua mãe morreu por causa dela, que seu pai a rejeitou porque não era o filho homem que ele queria. As tias que me criaram me amavam, suponho, mas sempre houve aquele olhar de pena. E na escola? Ela fechou os olhos. As outras meninas eram cruéis. Diziam que eu ocupava espaço demais, que consumia mais do que minha parte, que nunca seria amada. Elas estavam erradas. A voz de Miguel era firme. Completamente erradas. Como pode ter tanta certeza? Miguel olhou para ela, e havia algo ardente em seus olhos. Porque eu te amo, Helena. Amo sua bondade, sua força silenciosa, a forma como você resiste a se tornar amarga apesar de tudo. Amo como você sorri para as estrelas quando pensa que ninguém está vendo. Amo quem você é. O mundo parou. Helena sentia o coração batendo tão forte que parecia que todos na fazenda poderiam ouvi-lo. Você me ama? Mas como? Como pode amar alguém como eu? Como poderia não amar? Miguel pegou suavemente sua mão, um gesto ousado, perigoso, mas necessário. Helena, você me vê como homem quando o mundo me trata como ferramenta. Me vê com dignidade quando outros me veem como propriedade. Cada conversa contigo é liberdade. Cada sorriso seu é luz no escuro. As lágrimas corriam livremente agora pelo rosto de Helena. Eu também te amo, Miguel. Deus me perdoe, eu te amo de uma forma que não deveria, em um mundo que puniria esse amor, mas não consigo parar. Você é a única pessoa que me faz sentir viva. Eles se beijaram ali, sob o ipê roxo, um beijo que era rebelião e promessa, perigo e esperança entrelaçados. Um beijo que selava destinos em um mundo que faria de tudo para separá-los. Mas o mundo já estava observando. Silvana havia visto tudo de longe, e seu sorriso era triunfante. Correu de volta à casa grande, ensaiando cada palavra venenosa que despejaria nos ouvidos da madrasta. Descobri algo escandaloso, algo que manchará o nome desta família para sempre. Ela estava quase radiante. A agregada gorda está se encontrando com um dos escravos. Eles se beijam. É uma desonra. A madrasta, Dona Eulália, ficou lívida. Não por moralidade genuína, mas porque via em tudo uma oportunidade de finalmente expulsar Helena da fazenda antes que o coronel revelasse a verdade sobre a herança. Vamos esperar o momento certo, disse ela,
calculista. Vamos pegá-los em flagrante e fazer um escândalo tão grande que o coronel não terá escolha senão deserdá-la completamente. Enquanto isso, Rodrigo também havia levado a informação ao coronel Augusto, esperando uma explosão de fúria. Mas a reação do velho senhor o surpreendeu. O coronel apenas fechou os olhos, parecendo cansado. Miguel, murmurou. Claro que seria Miguel. O único homem decente nesta fazenda de serpentes. Senhor. Rodrigo não entendia. Deixe-os em paz por enquanto. A ordem era firme. E nem pense em encostar naquele rapaz. Ele vale mais que você e todos os outros capatazes juntos. Rodrigo saiu confuso e ressentido. O mundo estava de cabeça para baixo. E ele não gostava de não compreender as coisas. Helena, alheia a todas as conspirações girando em torno dela, flutuava em uma nuvem de felicidade nova e frágil. Pela primeira vez na vida, sentia-se desejada, amada, vista. Miguel havia desperto algo nela que ela pensava estar morto, a capacidade de sonhar com um futuro diferente. E se fuguíssemos? Ela sussurrou uma noite, durante um encontro roubado no jardim. Poderíamos ir para o norte, ou para a cidade. Começar de novo. Miguel acariciou seu rosto com ternura. E sermos caçados como animais? Não, meu amor. Você seria desonrada, e eu seria executado. Mas... Ele fez uma pausa, pensativo. Mas se houvesse um jeito legal, um jeito onde você não perdesse nada. Não me importo com nada. Só quero estar com você. Mas eu me importo. Miguel era firme. Você merece tudo, Helena. Tudo. E eu vou encontrar um jeito de te dar isso, mesmo que pareça impossível. O que nenhum dos dois sabia era que o impossível estava mais próximo do que imaginavam. O coronel Augusto estava doente, mais doente do que deixava transparecer. E ele tinha planos. Planos que mudariam tudo. O inverno chegou à fazenda trazendo geadas que prateavam os campos ao amanhecer. O coronel Augusto emagrecia dia após dia, a tosse que o assolava ecoando pelos corredores da Casa Grande. Era apenas questão de tempo, todos sabiam, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Dona Eulália preparava sua armadilha final. Havia convocado o padre local e testemunhas, planejando flagrar Helena e Miguel juntos, expô-los publicamente e usar o escândalo para forçar o coronel a alterar o testamento em seu leito de morte. Minha querida Silvana merece esta fazenda, ela repetia para si mesma, convencendo-se de sua própria justiça. Não aquela desgraçada que nem ao menos tem decência. A situação ficou ainda mais tensa quando Rodrigo, sentindo-se desprezado pelo coronel e ressentido com Miguel, começou a tornar a vida do rapaz impossível. Dobrava suas tarefas, negava-lhe água durante o trabalho sob o sol, procurava qualquer desculpa para humilhá-lo publicamente. Miguel suportava tudo em silêncio, mas Helena via as marcas em suas mãos, o cansaço em seus olhos. Não aguento mais vê-lo sofrer por minha causa. Helena chorou nos braços de Miguel durante um encontro secreto no celeiro. Deveríamos parar de nos ver. Talvez assim. Não. Miguel assegurou firmemente. Não deixarei que nos tirem isso. Você é a única coisa boa na minha vida, Helena. A única razão pela qual acordo e encontro forças para continuar. Foi então que aconteceu o incidente. Durante o jantar na Casa Grande, com visitas importantes presentes, fazendeiros da região que o coronel tentava impressionar, Silvana decidiu atacar. Esperou até que todos estivessem reunidos e então, com veneno gotejando de cada palavra, fez seu anúncio. Tia Eulália, coronel, senhores presentes, sua voz ecoou pela sala. Sinto informar que temos uma situação imoral ocorrendo sob nosso teto. A senhorita Helena tem se encontrado secretamente com um dos escravos. Eles se beijam, se tocam, é uma vergonha para todos nós. O silêncio que se seguiu era sepulcral. Os convidados olhavam chocados. Dona Eulália fingia horror, cobrindo o rosto com as mãos. Helena ficou pálida, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Mas foi a reação do coronel que surpreendeu a todos. Ele se levantou lentamente, apoiando-se na mesa, e então fez algo inesperado. Sorriu. Não era um sorriso cruel, mas quase aliviado. Finalmente ele disse, e sua voz, embora fraca, carregava autoridade. Finalmente alguém nesta casa demonstra ter um coração.
Augusto. Dona Eulália estava horrorizada. Você não pode estar aprovando isto. É um escândalo. Escândalo, o coronel repetiu, e então olhou ao redor da mesa. Querem falar de escândalo? O escândalo é como trataram minha filha desde que ela chegou. O escândalo é como permitiram que ela fosse zombada, humilhada, enquanto viviam do meu dinheiro, da minha generosidade. O escândalo é que um homem acorrentado demonstrou mais nobreza que vocês, pessoas livres. Sua filha. Silvana engasgou. Mas você disse que ela era apenas. Apenas. O coronel riu amargamente. Helena é minha única filha legítima. Única herdeira de tudo que veem. E vocês, ele olhou para Dona Eulália e Silvana com desprezo, vocês a trataram como lixo, pensando que eu não sabia, que não via. O caos se instalou. Convidados cochichavam chocados. Dona Eulália estava branca como papel. Silvana parecia prestes a desmaiar. E Helena, no centro de tudo, tentava processar a informação. Seu pai a havia reconhecido. Ele sabia. Ele sempre soube. Miguel. O coronel gritou, sua voz rompendo em tosse. Tragam Miguel aqui. O jovem foi trazido, confuso, com medo, ainda sujo do trabalho do dia. Ele olhou para Helena, depois para o coronel, pronto para qualquer punição. Ajoelhe-se, ordenou o coronel. Quando Miguel obedeceu, esperando chicotadas, o velho senhor fez o impensável, colocou uma mão trêmula sobre sua cabeça. Miguel, você demonstrou ser mais homem que qualquer um nesta sala. Você viu valor onde outros viam apenas aparência. Você ofereceu bondade quando outros ofereciam crueldade. E por isso. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Por isso, eu te liberto. Aqui, diante destas testemunhas, você é livre. O silêncio era absoluto. Liberdade. A palavra pairava no ar como algo sagrado e impossível ao mesmo tempo. Mas há uma condição, o coronel continuou. Helena, minha filha, você ama este homem? Helena não conseguia falar, apenas assentiu, lágrimas correndo livremente. E você, Miguel? Ama minha filha? Com cada fibra do meu ser, Senhor. A voz de Miguel era firme agora. Amo quem ela é, sua força, sua bondade, sua luz. Então se casem. Se casem imediatamente, com o padre que está aqui hoje. Se casem e provem que o amor verdadeiro não conhece as correntes que os homens inventam. O coronel olhou ao redor. E que todos aqui sejam testemunhas. Quando eu partir, tudo será de Helena. E como esposo dela, Miguel será senhor desta terra. Vocês, ele apontou para Dona Eulália e Silvana, terão apenas o que minha generosidade permitir, e acreditem, será pouco após como trataram minha criança. A reviravolta era completa, absoluta, devastadora para alguns e libertadora para outros. O casamento aconteceu naquela mesma noite, sob as estrelas do jardim, com tochas iluminando o caminho. O padre, inicialmente relutante, não pôde recusar diante da determinação do coronel e da evidente sinceridade do amor entre os dois jovens. Helena vestia um vestido simples branco, sem adornos, mas estava mais radiante do que qualquer noiva coberta de joias. Miguel, recém-liberto, ainda processava a enormidade do que havia acontecido. De escravizado a homem livre, de propriedade a esposo da herdeira da fazenda, tudo em questão de horas. Mas quando olhou para Helena caminhando em sua direção, nada mais importou. Ali estava a mulher que havia visto além das correntes, além da cor de sua pele, além de tudo que o mundo tentava impor sobre ele. Aceita este homem como seu esposo? O padre perguntou, ainda desconfortável com a situação incomum. Aceito. A voz de Helena era clara como cristal. Aceito hoje, aceito amanhã, aceito sempre. E você, Miguel, liberto nesta noite, aceita esta mulher como sua esposa? Aceito. Seus olhos nunca deixaram os dela. Aceito com gratidão, com amor, com cada pedaço da minha alma. Os anéis eram simples, o coronel havia mandado forjar rapidamente na tarde aquele mesmo dia. Mas quando Miguel deslizou o anel no dedo de Helena, era como se coroasse uma rainha. E quando Helena fez o mesmo com ele, era como se quebrasse as últimas correntes invisíveis que ainda o prendiam ao passado. Declaro-os marido e mulher.
As palavras do padre ecoaram pelo jardim silencioso. O que Deus uniu, não separe o homem. Eles se beijaram, e desta vez não era escondido, não era roubado. Era legítimo, era celebrado, era deles por direito. Os trabalhadores escravizados que haviam sido convocados para testemunhar choravam abertamente, não de tristeza, mas de esperança. Se Miguel podia ser livre, se Miguel podia ser amado, talvez houvesse redenção para todos eles. Mas nem todos celebravam. Dona Eulália havia se trancado em seus aposentos, recusando-se a testemunhar o que ela chamava de farsa. Silvana estava em seu quarto, destruindo tudo o que encontrava pela frente, gritando sobre injustiças e conspirações. Rodrigo observava tudo de longe, seu rosto uma máscara de ódio mal contido. A festa foi pequena, mas sincera. O coronel, apesar da fraqueza, sorriu mais naquela noite do que havia sorrido em anos. Ele observava sua filha finalmente feliz, finalmente amada, e sentia que, talvez, apenas talvez, havia feito pelo menos uma coisa certa em sua vida. Perdoe-me, ele sussurrou para Helena quando ela se aproximou para agradecê-lo. Perdoe-me por não ter sido o pai que você merecia. Por ter deixado que te afastassem de mim. Por ter sido covarde. Helena apertou a mão frágil do pai. Você me deu o maior presente possível hoje. Me deu liberdade para amar. Me deu dignidade. Me deu um futuro. E você, o coronel olhou para Miguel. Cuide dela. Seja o homem que eu nunca consegui ser. Seja justo, seja bondoso, seja forte. Serei tudo isso e mais, Senhor. Prometo. Nas semanas seguintes, a dinâmica da fazenda mudou drasticamente. Helena, agora oficialmente reconhecida como herdeira e esposa de Miguel, começou a participar da administração. Mas ela não buscava vingança contra aqueles que a haviam maltratado, em vez disso, buscava justiça. Os trabalhadores escravizados receberam melhores condições. As jornadas foram reduzidas. Castigos físicos foram proibidos. Miguel, com seu conhecimento dos dois mundos, tornou-se o intermediário perfeito, implementando mudanças que aumentavam a produtividade e a dignidade simultaneamente. Mas a verdadeira transformação vinha dos olhares. Silvana, que antes zombava abertamente, agora tentava sorrir e ser cordial, mas Helena simplesmente passava por ela como se fosse transparente. As mucamas que riram tentavam puxar conversa, mas eram recebidas com educada indiferença. Rodrigo tentou se aproximar de Miguel com ofertas de amizade, mas foi rejeitado com firme cortesia. Não sou como vocês, Helena disse uma tarde quando Silvana finalmente teve coragem de implorar perdão. Não vou humilhá-los como fui humilhada. Mas também não vou fingir que suas palavras e ações podem ser simplesmente apagadas. Vocês me ensinaram que as pessoas mostram quem realmente são quando acham que não há consequências. Agora vivam com isso. A verdadeira vingança de Helena era sua felicidade. Era ser vista todas as manhãs caminhando de mãos dadas com Miguel. Era vê-la sorrindo genuinamente, rindo, vivendo plenamente. Era mostrar que sua aparência, que havia sido motivo de tanto escárnio, não determinava seu valor, seu merecimento de amor, seu direito à felicidade. E Miguel florescia também. Agora homem livre, ele estudava à noite, aprendia sobre agricultura, sobre comércio, sobre administração. Sua inteligência natural, antes reprimida, encontrava terreno fértil. Ele tinha ideias para modernizar a fazenda, para torná-la mais humana e mais lucrativa simultaneamente. E Helena estava ao seu lado em cada passo, sua parceira em todos os sentidos. O coronel observava tudo de seu leito, cada dia mais fraco, mas cada dia mais em paz. Ele tinha feito muitas coisas erradas em sua vida, havia possuído pessoas, havia sido cruel, havia falhado como pai. Mas naqueles últimos momentos, podia ver que pelo menos aquela decisão, aquela união, havia sido certa. Havia plantado as sementes de algo melhor. O coronel Augusto faleceu em uma manhã fria de agosto, com Helena segurando uma de suas mãos e Miguel a outra. Suas últimas palavras foram: quebrem as correntes. Todas elas. E então partiu, deixando para trás um legado complexo e uma filha determinada a transformá-lo em algo novo. O testamento foi lido na presença do advogado da família, dos trabalhadores principais, e é claro, de Dona Eulália e Silvana, que ainda nutriam esperanças de alguma reviravolta. Mas o documento era claro e irrevogável. Helena herdava tudo, as terras, o ouro,
os animais, as plantações. Dona Eulália receberia uma pequena pensão vitalícia suficiente para viver modestamente, desde que deixasse a fazenda em 30 dias. Silvana não foi sequer mencionada. Isto é injusto. Silvana gritou, o verniz de civilidade finalmente rachando por completo. Passei minha vida inteira nesta casa. Você, ela apontou para Helena com o dedo acusador, você apareceu do nada. Gorda, feia, inútil. E agora tem tudo. Helena permaneceu serena, sentada ao lado de Miguel. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregava um peso que não estava lá meses atrás. Você teve tudo, Silvana. Teve conforto, respeito, um teto, comida farta. E o que fez com isso? Usou sua posição para torturar alguém mais vulnerável. Para rir da dor alheia. Para ser cruel porque podia ser. Não, você não merece nada daqui. Sua colheita é exatamente o que plantou. E você? Silvana virou-se para Miguel com desprezo. Vai aceitar ser mandado por uma mulher? Vai se contentar em ser o marido troféu de uma? Cuidado! A voz de Miguel era baixa, mas havia aço nela. Cuidado com as palavras que escolhe. Helena é minha esposa, minha parceira, a pessoa mais corajosa que conheço. Ela me libertou não apenas das correntes físicas, mas também do peso de acreditar que eu valia menos que outros. Se ser seu marido me faz marido troféu, então uso esse título com orgulho. Dona Eulália e Silvana deixaram a fazenda uma semana depois, carregando apenas o que podiam levar em uma carruagem. Alguns trabalhadores da casa ofereceram ajuda por pena, mas Helena instruiu que deixassem as duas se virarem sozinhas. Elas têm pernas, têm mãos, têm saúde, ela disse. Agora aprenderão o que é ter que trabalhar, ter que ganhar respeito em vez de exigi-lo. Com a casa finalmente livre de energia tóxica, Helena e Miguel começaram a verdadeira transformação. A primeira mudança foi radical e controversa. Começaram o processo de libertação gradual dos escravizados da fazenda. Miguel sabia que liberdade sem recursos era apenas outro tipo de prisão, então criaram um sistema onde os trabalhadores podiam escolher entre receber salário e permanecer trabalhando na fazenda como empregados livres, ou receber uma parcela de terra e ferramentas para começar suas próprias vidas. Vão nos chamar de loucos, o advogado advertiu. As outras fazendas vão se revoltar. Vão dizer que vocês estão incitando rebelião. Que digam, Helena respondeu. Esta terra foi construída sobre sofrimento. Não vou perpetuar isso. Prefiro ter uma fazenda menor e justa do que um império manchado de sangue e lágrimas. A notícia se espalhou pela região como fogo. Alguns fazendeiros vizinhos deixaram de fazer negócios com eles. Outros os ridicularizaram publicamente. Mas algo inesperado aconteceu. A produtividade da fazenda aumentou. Trabalhadores livres, motivados por salário justo e tratamento digno, trabalhavam com mais eficiência, mais cuidado, mais dedicação. A qualidade do café melhorou. As colheitas foram mais abundantes. E mais do que isso, a fazenda se tornou um farol. Escravizados de propriedades vizinhas fugiam para lá, buscando refúgio. Helena e Miguel os acolhiam, arriscando problemas legais, mas seguindo algo mais importante que a lei, a consciência. Rodrigo, o antigo capataz, tentou sabotar as mudanças. Foi pego incendiando um celeiro e imediatamente expulso, sem referências, sem nada. Você me transformou em nada. Ele gritou enquanto era escoltado para fora. Eu era respeitado. Eu era importante. Você era temido, Miguel corrigiu. Há uma diferença. E agora descobrirá como é não ter poder sobre outros, não ter chicote para fazer as pessoas se curvarem. Boa sorte. Os meses se transformaram em anos. A barriga de Helena começou a crescer com seu primeiro filho. As mulheres que antes riam agora passavam em frente à fazenda olhando com inveja mal disfarçada a felicidade óbvia do casal. Helena havia emagrecido naturalmente, não por dieta ou pressão, mas porque a felicidade e a vida ativa na fazenda transformaram seu corpo. Mas mesmo quando mais magra, ela nunca esqueceu como foi tratada. Nunca permitiu que ninguém em sua propriedade fosse julgado pela aparência. Uma tarde, uma carruagem conhecida parou em frente à casa. Silvana desceu, visivelmente mais magra, com roupa simples, o rosto marcado por trabalho e dificuldades. Ela pediu para falar com Helena.
Vim pedir emprego, Silvana disse, engolindo orgulho. Não como convidada. Como trabalhadora. Preciso de trabalho, de dinheiro. Minha mãe está doente e... Helena a estudou por um longo momento. Parte dela queria recusar, queria ver Silvana sofrer mais, pagar mais pelo que havia feito. Mas então olhou para Miguel, que observava a cena com compaixão, e lembrou-se. Eles não eram como os antigos donos. Eles eram diferentes. Pode trabalhar na cozinha, Helena disse finalmente. Receberá o mesmo salário que os outros. Dormirá nas mesmas acomodações. Não haverá privilégios por termos história. Se trabalhar bem, ficará. Se não, irá embora. Entendido? Silvana sentiu, lágrimas de humilhação e alívio correndo por seu rosto. Entendido. E, Helena, eu sinto muito. De verdade. Pelo que fiz, pelo que disse, por quem eu era. Não espero perdão, mas, sinto muito. Helena não respondeu imediatamente. Então, suavemente, disse, desculpas não apagam feridas, Silvana. Mas ações podem construir pontes. Mostre com trabalho, com respeito, com mudança real. Talvez um dia possamos ser, se não amigas, ao menos pessoas que coexistem em paz. Silvana se tornou uma das trabalhadoras mais dedicadas, como se cada tarefa fosse uma tentativa de expiação. E lentamente, muito lentamente, algo parecido com redenção começou a se formar. O filho de Helena e Miguel nasceu em uma noite estrelada de primavera. Um menino de pele morena, olhos brilhantes, pulmões potentes. Eles o chamaram de Augusto, em memória do avô que, apesar de todas suas falhas, havia feito uma coisa certa no final. E enquanto Helena segurava o bebê, Miguel ao seu lado, olhando pela janela para as terras que agora eram trabalhadas por pessoas livres, por pessoas dignas, ela pensou em como a vida era surpreendente. Como a garota zombada, rejeitada, considerada indigna de amor, agora tinha tudo: amor verdadeiro, família, propósito, paz. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse para Miguel, sorrindo. Eles pensavam que meu peso era meu maior defeito. Mas descobri que o peso real não era do meu corpo. Era o peso do desprezo dos outros, da crueldade, da solidão. E você, ela segurou a mão dele, você me ajudou a tirar esse peso. Me fez flutuar. Miguel beijou sua testa. Nós nos libertamos um ao outro. Você me libertou das correntes visíveis. Eu te libertei das invisíveis. E juntos, estamos libertando outros. Do lado de fora, o sol nascia sobre campos de café, sobre terras que haviam visto tanto sofrimento mas agora viam esperança. A fazenda era diferente agora, menor em escravos, mas maior em humanidade. Menos rica em ouro, mas mais rica em dignidade. Um lugar onde o amor havia vencido o ódio, onde a bondade havia triunfado sobre a crueldade, onde duas almas rejeitadas pelo mundo haviam encontrado um no outro um lar. E quando o pequeno Augusto cresceria ouvindo a história de como seus pais transformaram veneno em medicina, como transformaram uma fazenda de correntes em um lugar de liberdade, como transformaram zombaria em amor. Cresceria sabendo que o valor de uma pessoa nunca está em sua aparência, sua condição de nascimento ou no que outros pensam, mas em seu coração, suas ações, sua capacidade de amar e ser amado. A história de Helena e Miguel se tornou lenda na região. Um conto que mães contavam para filhas, que trabalhadores sussurravam ao redor de fogueiras. Uma história sobre como o amor verdadeiro não conhece barreiras, sobre como a bondade é mais forte que a crueldade, sobre como aqueles que o mundo rejeita podem ser exatamente quem muda o mundo. E nas noites tranquilas, quando tudo estava quieto, Helena às vezes caminhava até o riacho onde tudo começou, onde um escravo viu uma mulher, onde bondade encontrou bondade, onde uma flor simples se tornou a semente de uma revolução. E ela sorria, porque finalmente, era livre. Não apenas livre do desprezo alheio, mas livre para ser quem sempre foi, alguém digna de amor, de respeito, de felicidade. Alguém cuja história merecia ser contada.